Eu tenho estado aqui, senhor presidente, há mais de 90 dias nessa tribuna, levando ao povo brasileiro, à imprensa e aos nossos companheiros, senadores e senadoras, informações sobre o Sistema S no país. Incansavelmente. Às vezes mal entendido por alguns companheiros, até mesmo pela imprensa nacional. Mas interessante, senhor presidente, eu quero trazer aqui agora, neste momento, antes do meu pronunciamento, o valor econômico de 2003, ele publica-se uma nota. A nota chama-se, título, Como vai enfrentar disputa pelo Sistema S? Aí diz a nota, o governo Lula quer mudar o Sistema S, que há quase 60 anos forma e capacita profissionais em várias áreas de atuação. E diz, a briga é boa. Embora não pretenda acabar com as entidades como o SEBRAE, SENAI, o SESI, SENAC, o governo quer que os trabalhadores passem a fazer parte da gestão do sistema, hoje a cargo dos empresários por meio de suas federações estaduais e nacionais. O governo quer também aumentar o controle da sociedade sobre as contas do sistema, já que ele é mantido com dinheiro público. Além disso, quer usar os recursos bilionários das entidades do sistema, integrando seus programas de capacitação profissional ao Ministério do Trabalho. E continua a nota aqui. A proposta é polêmica, é claro, enfrenta forte resistência dos líderes empresariais. Desde a criação do sistema, na década de 40, todas as iniciativas para mudar a forma de financiamento e de gestão das entidades foram abortadas no nascedouro. Isto, o presidente Lula, à época, em 2003, queria, então, mexer no Sistema S. E aqui diz a nota, que morre no nascedouro. O debate sobre o financiamento do sistema é recorrente, por frequentes surgimentos de denúncias e irregularidades no uso dos recursos arrecadados pelo Sistema S. Há 4 anos, o Tribunal de Contas da União realizou uma mega operação de auditoria e descobriu inúmeras irregularidades em várias unidades do sistema. Como os recursos arrecadados não entram no orçamento público, a receita das entidades é uma contribuição para fiscal, por isso as entidades são obrigadas, por lei, a prestar contas anualmente ao TCU. E diz, mais, uma das zonas cinzenta está no relacionamento entre as federações regionais, por exemplo, Fiesp, FEJAM, FEComércio e confederações nacionais, CNI, CNC, CNT, e as entidades do Sistema S. Pela legislação, essas entidades são geridas pela federação e confederações e são remuneradas para isto. E aí, mais à frente, diz aqui, na Folha de São Paulo de 2008, olha a briga ao longo dos anos. A Folha, então, diz, em 2008, governo quer mudar o uso dos recursos do sistema. E diz a nota, nos últimos anos, várias tentativas de eliminar ou reformar o sistema esbarraram na resistência de confederações como CNI, CNC do Comércio, responsável pela gestão dos recursos. Um dos argumentos sempre lembrados pelos defensores do sistema é que o presidente Lula se formou torneiro mecânico pelo Senai. Veja só, senhor presidente, a história do Sistema S é longa, são 70 anos. Eu não vou dizer o nome desta autoridade que me confidenciou, mas eu acho que é sabido por esse Congresso que na Constituição de 88, a intenção dos seus constituintes era acabar com o Sistema S. Mas chegaram à conclusão que fazia a Constituição e acabava com o Sistema S, ou deixava o Sistema S e fazia a Constituição. Isso, então, dá para a gente ter noção perfeitamente do poder político e financeiro que hoje é o Sistema S no Brasil. Pois bem, presidente,
É atribuição e competência desta casa fiscalizar o dinheiro público. E eu, ao longo desses 3 meses, é o que eu tenho tentado fazer. É ver como é que está sendo gasto estes bilhões que o Sistema S arrecada compulsoriamente todos os anos. Foi realizada agora, senhor presidente, no dia 28 de maio, uma audiência pública, por mim requerida, com os representantes do TCU, CGU, Receita Federal e AGU, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, a CMA. Foram discutidos os resultados das auditorias elaboradas pelos órgãos de fiscalização e controle, nos entes do Sistema S, SESI, SENAI, SESC e outros. Na aludida audiência, abordei as diversas irregularidades verificadas nas auditorias, como falta de transparência, arrecadação feita diretamente, disponibilidade financeira, queda na oferta dos cursos gratuitos, contratação de pessoal, que eu tenho dito sempre aqui, cumulatividade de cargos, desvio de finalidade, contabilidade despadronizada, irregularidades de toda a natureza no sistema licitatório e outros. Isso eu tenho dito sempre aqui. O representante da Controladoria Geral da União, senhor Valdir Agapito, que estava presente à nossa audiência, afirma categoricamente, conforme notas taquigráficas, primeiro, que o sistema não tem transparência e necessita de um choque, e complementa que as nossas LDs, as nossas leis de diretrizes orçamentárias, desde 2008, não estão sendo cumpridas e que eles têm que obedecer à lei de acesso à informação. Continua dizendo, sobre a arrecadação direta, afirma que tem sido um dos apontamentos feita pela CGU e isso dificulta o controle. Hoje quase que equivale à receita de contribuição. E diz, o Sistema S movimenta mais de 20 bilhões de reais ano, sendo 11 bilhões de contribuições e 4,6 bilhões de aplicação no mercado financeiro, além das receitas próprias geradas pelo sistema. Pois bem, infelizmente, o nobre, o ilustre representante da CGU não tem essa informação precisamente. Nem ele, nem a Receita Federal, nem o TCU, nem a AGU, ninguém tem o valor real destes bilhões arrecadados pelo Sistema S. Na verdade, esses órgãos de controle não têm, porque há uma arrecadação feita diretamente que tão somente o Sistema S sabe. Então, infelizmente, como é que 20 bilhões de arrecadação, conforme está dizendo aqui o representante da CGU, que é a arrecadação do Sistema S, este país, este Congresso, não tem essa informação precisa, senhor presidente. Isto é uma barbaridade. Disse ainda o senhor Agapito que o Sistema S deveria criar um portal de transparência, porque quando requer informações do mesmo, demora mais de 6 meses. Ou seja, uma autoridade competente e responsável pela fiscalização do Sistema S, quando requer uma informação, demora mais de 6 meses. Ele lamenta. Afirmou que as confederações e federações não são fiscalizadas, portanto, não prestam contas. Há todo um manto em cima disto. E eu tenho dito aqui, as confederações, CNI, CNC, CNT, CNA, que arrecada hoje de repasse dessas entidades, senhor presidente,
em torno de R$1 bilhão por ano, não são fiscalizadas por ninguém neste país. Eu sou empresário. Eu, como empresário, eu presto conta dos meus negócios ao governo, através da minha declaração, das minhas declarações e de outras legislações que a lei obriga. Agora, as confederações que recebem R$1 bilhão de dinheiro público não são obrigadas a prestar contas a ninguém. Mas eu protocolizei aqui um projeto, onde eu peço a fiscalização. O senhor Agapito continua: quanto às demonstrações contábeis, é preciso uniformizar e que a prestação de contas não espelhe a realidade dos fatos. Chama a atenção o fato de os ministérios não se sentirem donos do Sistema S. As auditorias encaminhadas a eles ficam sem saber o que fazer. Esse é um outro problema sério. Os ministérios de sua categoria, por exemplo, Indústria e Comércio, que é do SESI-SENAI, do Transporte, que é o SERT-SENAT, da Agricultura, que é a SENAR, eles não têm absolutamente responsabilidade alguma sobre o Sistema S. Isso também é outra grande barbaridade. E o representante da CGU diz isso aqui, que quando encaminha alguma coisa ao Ministério, eles não sabem o que fazer. E continua: a despeito da contratação de pessoal, o senhor Agapito afirma que o patrimônio público não pode permitir ação entre amigos. Anteriormente, senhor presidente, eu estava falando aqui das auditorias, agora eu estou aqui falando do depoimento dos representantes dos órgãos fiscalizadores do Sistema S. Por fim, Agapito recomenda a mudança na legislação do Sistema S. E diz: ampliar as multas e supervisionar o orçamento para inibir a corrupção. Ampliar as multas e supervisionar o orçamento para inibir a corrupção, disse ele. E eu digo: esta recomendação já foi cumprida por mim, através do PLS 032 de 2003, que aprimora todo o sistema e corrige as suas deficiências. Espero que esse Congresso nos atenda. E concluí que é a primeira vez... ele concluiu que é a primeira vez que o Congresso Nacional enfrenta o Sistema S e que a CGU irá divulgar todos os seus relatórios do Sistema S no seu portal de transparência. Olha que coisa maravilhosa. A nossa central, a nossa CGU vai então agora no seu portal da transparência desses números do Sistema S que for enviados a ela. Eu fiquei muito contente. E ele diz aqui também, nos finalmente, que é a primeira vez que esse Congresso se manifesta a respeito do Sistema S. Quanto ao representante do TCU, o senhor Fábio Henrique Granja, afirma que a falta de transparência é a questão principal. Quanto à arrecadação feita diretamente, é impossível saber o seu quanto, uma vez que não são obtidas através do CIAF ou do CIAP, que é o sistema da Receita Federal. Que a contabilidade do Sistema S não é padronizada e não contempla os princípios básicos de receitas e despesas e que todas as demais irregularidades estão contidas nos acordos de auditoria. A Receita Federal, senhor presidente, através do senhor Fernando Mombelli, que também estava presente, a despeito da arrecadação feita diretamente, ele colocou o seguinte, que o Congresso Nacional precisa criar lei para coibir este procedimento. É lamentável que o nobre representante da Receita Federal tenha este conceito, uma vez que há uma abundância de legislação que proíbe essa arrecadação direta e que eu tenho dito aqui sempre,
Eu vou só passar diretamente, senhor presidente, porque é longo o texto, mas o artigo 37, inciso 22 da nossa Carta Maior, que a arrecadação de tributo é de estrita competência do Estado e exercida por servidores de carreira específica. A Lei 11.457 de 2007, no artigo 2º, parágrafo 3º, que diz sobre a fiscalização e arrecadação, e não deixa ressalva, que somente a Receita Federal do Brasil tem a competência para arrecadar tributos. Também no Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66, no seu artigo 7º, diz que a arrecadação tributária é indelegável. E aí vem diversos acordos dessas auditorias, acordo 2.527, no seu item 20, que diz que não pode. Ademais, a lei supracitada determina sem ressalva alguma que a competência da arrecadação é da Receita Federal. E eu digo mais aqui, senhor presidente. A partir da codificação do direito tributário em face da limitação imposta, da delegação, da fiscalização, apenas aos entes de direito público interno, apresentam-se revogado todos os dispositivos que tivessem atribuído este mister à pessoa jurídica de direito privado, por incidência do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 4.657 de 42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ou seja, com a criação da Lei 11.457 de 2007 e com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o que ficou para trás estão revogados. E, na verdade, eles não têm amparo legal para fazer essa arrecadação diretamente. Isto é extremamente grave, eu tenho colocado isso aqui. Para mim, os nossos empresários que estão pagando diretamente, este ano acredito que algo em torno de 4 bilhões de reais diretamente, estão inadimplentes com a Receita Federal. Pois bem. Como eu prometi, senhor presidente, no meu último discurso, que iria continuar prestando informações ao povo brasileiro, passo a falar então sobre as confederações e já falei sobre a CNI. Mas eu acredito até, senhor presidente, que essa semana eu quero encerrar esse discurso. Eu acredito que mais um discurso eu levo ao povo brasileiro as informações sobre esta caixa preta, sobre esse verdadeiro nindiguacho. CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, foi conhecida pelo Decreto-Lei 53.516 de 64, é uma entidade de grau superior coordenadora dos interesses econômicos da agricultura, da pecuária e da produção extrativa rural em todo o território nacional. A CNA administra o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e suas federações, que tem como finalidade o desenvolvimento de ações de formação profissional rural e atividades de promoção social voltadas para o homem rural. E recebe um repasse do SENAR de 2% sobre toda a arrecadação, de acordo com a Lei 8.315/91 e o Decreto 566 de 92. Sem dúvida, a CNA é uma das maiores lobistas do país, com forte atuação neste Congresso Nacional. Por ser uma instituição que não tem a obrigação de prestar conta a ninguém, assim sendo, seu gestor ou gestora tem a liberdade de gastar o dinheiro público, o dinheiro do povo, da forma que melhor lhe convier. Senhor presidente, eu não vou aqui agora, neste momento, abrir a situação das confederações, do que eu encontrei na internet, porque outra informação a gente não tem. Mas eu quero fazer somente um comentário sobre cada uma delas aqui. Me permite mais um tempo, presidente, se possível. Um recede lá do Tocantins, um parecer da doutora Sandra Quirot, vice-procuradora-geral da República, disse o seguinte em seu parecer:
No que toca à alegação de que a senadora Cátia Abreu, valendo-se do banco de dados da Federação Nacional da Agricultura, teria orquestrado um esquema de arrecadação de recursos para a campanha, verifica-se que tal fato realmente ocorreu, conforme demonstram os documentos de folha 1876 de 81 e 1885 a 1894. No entanto, tais documentos também demonstram que os recursos arrecadados tinham como beneficiário o Diretório Regional dos Democratas, folhas 1892/1893, e não o Comitê Financeiro dos Recorridos. Além disso, a mensagem divulgada pela citada senadora, folhas 1889, claramente informa que os recursos arrecadados destinar-se-iam a deputados e senadores identificados com o setor agropecuário, não mencionado. Em qualquer momento que postulantes ao Poder Executivo também seriam beneficiados com essas doações. Isso quem disse foi a doutora Sandra Quiron, num parecer dela. E, inclusive, aqui há em minhas mãos um boleto de arrecadação. Mas vamos falar sobre a CNC, muito rapidamente aqui, presidente. Criada pelo decreto 20.068 de 45, a CNC é a entidade também responsável pela parte do comércio. Administra o Serviço Nacional de Aprendizagem do SESC e do SESC e do SENAC. E tem como finalidade oferecer aprendizado, treinamento, lazer, saúde, esporte e o bem-estar social para o trabalhador do comércio. Recebe um repasse do SESC e do SENAC de 3% sobre toda a sua arrecadação geral. É aqui que eu digo que essa arrecadação das confederações deve atingir algo em torno de R$1 bilhão ano. Transparência. É certo que não há transparência dos recursos públicos. Já estou cansado de dizer isso aqui, porque não tem que prestar conta. E aqui, recentemente aqui, o presidente da CNC, ele foi deposto do cargo e logo depois ele entrou com uma liminar e retornou ao cargo e está aí há quase 40 anos à frente da CNC. E agora tem uma nota aqui recentemente que ele aplica R$700 milhões em 7 prédios aqui em Brasília. Desses 7, 4 já estão prontos. Ou seja, esses R$700 milhões, de quem que é esse dinheiro? Isso é dinheiro do povo que deveria estar sendo aplicada na atividade fim. Não. Estão aplicados no mercado imobiliário para render recursos a esses gestores. E os cursos oferecidos são cobrados em valores exorbitantes. Isso tem que estar errado, senhor presidente. Não é possível. E aí diz mais aqui essa nota do Jornal do Brasil, do Cláudio Humberto, que não teve licitação alguma, mas não tem mesmo. Se não tem fiscalização, se não tem que prestar conta, por que então que vai então fazer licitação? Isto é um absurdo, eu tenho chamado a atenção dessa casa aqui sempre. CNT. Senhor presidente, a CNT recebe 10% de toda a arrecadação do SESC e do SENAT. Para quê? Eu quero saber para que esses 10%. É muito dinheiro. Para fazer o quê? Para bancar campanha? Para fazer lobby? Para construir prédio? Para ir para o mercado financeiro? E essa mão de obra nossa totalmente desqualificada? O nosso povo precisando de oportunidade. Isso aqui me deixa, presidente, indignado. A política hoje me deixa indignado. Eu não quero abrir aqui a caixa das confederações, porque eu abri a caixa preta do sistema S. Mas das federações e confederações, não é uma caixa preta.
é um ninho de guacho, é aonde ninguém consegue chegar. O Lula não conseguiu, o Congresso não conseguiu, o Haddad não conseguiu, e eu estou aqui nessa tribuna há mais de 3 meses, falando, não sei para quem. Eu disse que a única coisa que eu tenho nesse Congresso é essa tribuna, mas eu vou fazer uso dela até o último dia que eu estiver nessa casa. E interessante, senhor presidente, que essa CNT, em 2011, foi ao caixa de um banco e sacou 34 milhões de reais. Isso foi publicado em revistas. Para sacar 34 milhões de reais, deve ter levado uns 3 carros fora. Finalidade, qual o destino desse dinheiro? Mas ninguém está preocupado com isso. Mas essa bomba uma hora vai estourar. Vai estourar no peito de algum presidente da República. Uma hora vai estourar, não tem como. O errado, aos olhos do nosso Senhor Deus, tudo está descoberto. Hebreus, ponto 2, se não me falha a memória. E o artigo 70, parágrafo único da nossa Constituição Federal diz que todo mundo que pega dinheiro público ou trabalha com dinheiro público tem que prestar conta. É a nossa carta maior. Senhor presidente, se eu tiver condições, eu vou tentar entrar nesse emaranhado das confederações e das federações. Mas, por enquanto, senhor presidente, eu só agradeço muito a sua tolerância e a sua atenção. Muito obrigado, senhor presidente.